Louco, louco, louco. Falar aqui do último episódio de Stranger Things, quinta temporada. Acabou. Acabou o Stranger Things, sim. Olha, agora tem um cenário atrás de mim, nem vi. Tinha esse negócio. Né? Agora eu tenho um pequeno cenário atrás de mim aqui, ó. Estou num lugar novo, né? Casa nova. Lugar novo. Vamos lá. Né? Tudo começa lá com um plano botado em prática. Eles entraram dentro do mundo invertido e começam a partir lá, né? Para buscar as crianças. Né? Enquanto, né, a 11 vai lá pro lugar lá dentro daquele tubo, a Kali lá também, né? Então as duas estão indo para lá, né? Daí a 11 e a Kali estão lá e o Hopper tá lá também, né? E ela se projeta lá naquele mundo, lá naquele lugar lá do Henry lá. E a Max tá lá também, né? Traz a Max para lá também. Daí eles vão lá para ajudar as crianças. E tá, vai ter uma lutinha com o Harry lá dentro, né? A 11 e o Harry lutando e tal, babá, e bubu e tal, aquela lutinha porque as crianças não acreditavam na Max. E elas vê, é um monstro, que vamos fugir daqui. Daí ela começa a fugir e tal, daí a 11 vai atrás delas também e tal, vai fugindo, e daí o Henry atrás deles, tá, vamos correr pra caverna, correr pra caverna. Até que chega um momento que o Vecna engana o Hopper lá no mundo real, naquele outro mundo lá, né? Fingindo que ele tá lá aparecendo lá pra ele e ele dá uns tiros. E quando ele dá os tiros, ele acerta no tubo. E o tubo ele acha que acertou a 11, e ela está sangrando, ele começa a quebrar o tubo e ele desconecta a 11 lá do tubo e tal. Ela acorda e acaba sendo deixando as crianças sozinha. Mas a Holly tá lá. Daí a Holly fala assim: não, a gente pode seguir o plano, a gente segue o plano, vamos seguir lá pro lugar que é lá, pra caverna. Ele não vai pegar a gente lá. E beleza. Né? Daí ele segue lá pra caverna, vamos lá pra caverna e tal. Só que tem pra mim uma falha, né? Porque, tipo, todos os episódios assim, ele não entra na caverna, ele não entra na caverna, ele tem medo da caverna, ele não tem medo da caverna, ele tem medo da caverna. Não, ele não entra na caverna, ele tem medo da caverna, ele tem medo da caverna. Daí primeiro ele fala assim, vou entrar. Pum, ele entra, ele começa a ter os pilipaque, dá 10 segundos de pilipaque, ele entra e começa a andar normal, como se nada tivesse acontecido. Então não fica criando uma expectativa gigantesca. Ai, ele não consegue entrar na caverna. Ele tem medo da caverna. Não, ele caga pra essa caverna. Ele só não entrou porque ele não quis antes. Só porque o roteiro não mandou ele entrar, gente. Não foi criando, criou uma expectativa gigante, sendo que, né, ele ia entrar de qualquer jeito ali. Daí tá, beleza, ele começa a entrar e tal. Só que ele dá de cara lá, com a memória lá dele, menininho, pegando e sendo absorvido pelo aquele negócio, aquela meleca, sei lá o que aquilo lá, né? Meleca era aquele negócio que entra na mão dele lá, ele vira um monstro, sei lá, que ele vira que o Demorador de Mentes lá conecta ele e tal, sei lá. Daí, né, ele fica preso, meio que preso naquilo ali, o Henry, né? E as crianças lá, beleza. Né? Daí ela começa a descer correndo e entrar, pra entrar lá na fenda pra sair dali, pra voltar lá no corpo delas. Beleza. Enquanto isso acontecia, lá o pessoal, o Mike lá, tá tudo armado e tava indo em direção ao lugar lá onde tinha aquele, tipo, uma mão pra cima lá, né? Onde tava o Vecna mesmo, né? Onde tava o corpo do Vecna mesmo. Que depois que eles, digamos que a ONU conseguiu expulsar ele temporariamente desse mundo ali do Camaçote, não quero o nome, né? Ela conseguiu meio que expulsar ele dali, ele saiu de lá, voltou, mas voltou, depois ele foi pra lá. Ele tava lá ainda, né? Daí beleza. Daí eles conseguem chegar lá, eles conseguem achar a 11 também, daí pega a 11, pai, não, vamos pra lá, todo mundo pra lá. Né? Que eles têm que matar o Vecna lá dentro, né? Daí a 11 tá indo pra um lado, né? Daí tem quando a 11 tá nesse prédio lá, né? Eles acabam sendo atacados pelos militares. Os militares atiram em todo mundo, tal, blá blá blá, e vai aquela luta, o Hopper matando um monte de gente, acaba matando todo mundo. Só que nesse tiroteio ele acaba sendo preso. Daí a Kali é presa junto com o Hopper, daí a 11 fica escondida, daqui a pouco ela aparece, né? O cara lá de cima, o maluco, esqueci o nome dele, joga uma bomba no helicóptero que tava suprimindo os poderes lá deles, né? E a 11 consegue matar todos os militares que estavam lá dentro, e só que um militar acaba matando a Kali, né? Então a única coragem
dos irmãos Duffers, acho que não lembro, né? Foi matar a Kali, que é um personagem que mal apareceu, reapareceu nessa temporada e bosta, pra mim ela foi bosta nenhuma nessa temporada, gente. Ela só ficou ali coadjuvante, só aparecendo, sendo que ele ia fazer alguma coisa e morreu. Igual o Ed, apareceu naquela temporada, ajudou bastante e morreu. Tipo, ele criou um personagem pra morrer ali. Essa não criou, mas é um personagem que tava aí, reapareceu pra morrer também. Beleza. Ela morre ali, a Kali. E aí, mas foge de lá e tal, daí todo mundo se encontra lá, né? Daí fala, não, daí aquele mão, aquela coisa gigante lá, começa a se virar e descobrimos que é o tipo devorador de mentes lá, aquele grandão, bichão gigante lá, e começa a correr atrás deles. Eles estão lá, tá lá, blá, blá, todo mundo correndo, daqui a pouco a 11 aparece e começa lá aquela briga com ele e tal, joga uma pedra nele, o monstro dele começa umas coisas, aí começa a ir em direção a ela, daí ele vai indo em direção a ela, ela faz um corte assim e entra dentro do monstro onde tá o Vecna. Daí vai começar a luta do Vecna lá dentro com a 11. Daí eles começam a lutar, e mãozinha pra cá, e mãozinha pra lá, empurrando pra cá, empurrando pra lá, empurrando pra cá, empurrando pra lá. Enquanto isso, o Will, né, que tem aquele poder mago lá, que consegue controlar o Vecna por enquanto, né, tá lá vendo a memória do Vecna, vendo a fraqueza dele lá, que ele tem medo daquilo lá, blá blá blá, blá blá blá, né? Né? Daí quando daí tá aquela lutinha dele, né? O Vecna, pai, jogando pai, mãozinha, vamos pra lá e vamos pra cá, né? Daí tem uma hora que o Vecna toma uma ruim, ela pega ele, né? E ia, tipo, pegar ele e ia fincar tinha uma unha lá, um negócio dentro ali. Ia fincar ele, só que quando ele tava conseguindo voltar, ele solta a mãozinha dele, tem uma mão que. Mão Dalsim. Ia pegar a 11, daí o Will, pum, para ele, essa mão, e começa a voltar e quebra essa mão dele, arranca ela fora. Daí ela consegue fincar o Vecna nesse espeto, nesse negócio aí, e matar ele. Matar mais ou menos, né? Quase matar ele. Ele fica ali agonizando, ele salva as crianças, todo mundo salva, não vai fugir dali e tal. Daí a Joyce chega lá, o Will chega lá e tal, e vê o Vecna agonizando. E a Joyce lembra tudo que aconteceu, o filho dela, né? A mãe da Nancy, né? Enquanto, ai, eu esqueci de falar, mas enquanto tipo, o Vecna tava lutando com o Hans lá, eles estavam jogando, atirando nele, jogando bomba, jogando molotov, jogando fogo no monstrão lá grande, né? Que só ia morrer a hora que estourasse o coração dele que tava lá dentro, né? Mas o bicho fica machucado lá e cai, né? A hora que o Vecna toma ruim também, ele cai, fica machucado. Daí beleza, daí acontece tudo isso, né? Daí o Vecna tá lá morrendo, agonizando, a Joyce chega lá com o machado, né? E eu pensei, será que ela vai, tipo, falar uma coisa, perdoar ele porque ele fez? Não, ela chega e mete a machadada no pescoço dele. Ele vai mostrando cenas antigas do Will, tudo que sofreram, machucaram, que morreu, vários personagens que morreram e tal, né? Daí eles vão voltando, tá, beleza, né? E beleza, tudo acaba por ali, mata finalmente o Vecna, mata o monstro também, daí ele sai de lá, sai de caminhão, tudo na palhaçadinha, tudo feliz, né? Daí tá, beleza, tudo feliz, tá chegando e atravessa lá o portal, né? Só que, né, depois que atravessa o portal, né, tem lá os militares, param eles e tal, e a 11 sumiu. Daí a 11 aparece na beira do portal, lá, tipo, dentro do portal, né? Porque eles tinham botado uma bomba pra explodir lá tudo, naquele mundo lá, e acabar com o mundo inteiro, né? Aquele mundo invertido ali ia acabar e fechar o portal para os militares pararem de fazer experiência. Só que aí, pra mim tem uma inconsistência, porque se ela queria simplesmente, né? Que pra mim tem essa inconsistência que vai deixar também um final duplo no final, né? Mas tipo, se ela quisesse só ser aquilo ali e sumir, ela mesmo podia só sumir e deixar o negócio por dia, não precisaria morrer junto. Mas ele dá a entender que, tipo, que ela explode tudo lá dentro, ela morre lá dentro também, né? Daí passa o tempo, eles tudo sofrem com a morte dela e tal, aceitação, babá, eles se formam, blá blá blá, blá blá blá, né? E tal, e se formam, beleza, né? Daí eles aparecem jogando o D&D lá embaixo, daí eles tem uma campanha, tá, e ganha, daí meio que tem uma campanha com relação de cada personagem, né,
se relaciona com o personagem mesmo, né? O Justin Bardo, é, o outro cavaleiro, não sei o que, tipo, cada um se relacionando com os próprios personagens e tal. Daí o Mike virou tipo um historiador, um contador de história, tipo um escritor, né? Cada um seguiu a sua vida e tal. Daí ele começa a contar uma história, blá 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 e tal. Daí todo mundo pergunta aí, a 11, um cara ele não fala da 11, ele fala a maga, né? Ele fala, maga, né? Ela era muito poderosa e tal. Né? Daí ele conta uma possibilidade que deixa assim com uma pulga na gostada dele, porque a Kali ela tem aquele poder de fazer ilusões. Então ele fala assim, que talvez, né, ele não fala Kali, né, mas ele fala assim, a maga talvez mentiu, né, porque a Kali criou uma ilusão da 11 na frente daquele portal, enquanto tudo explodia e fez ela desaparecer no final, né, mas na verdade ela só fugiu para outro lugar, deixando ela desaparecida, ela fugiu, foi para outro lugar e tá morando aí no meio de algum outro lugar, onde elas queriam morar, que tinha 3 cachoeiras que ela queria ir, e tal, ela tá morando numa ilha isolada, sozinha lá, de todo mundo, para não ter contato com essa gente aí do governo, não ter contato com ninguém e continuar seguir a vida. Pode ser, não vou ignorar, pode ter acontecido isso, mas tipo, não dá certeza e também não dá não certeza. Então eles ficam muito felizes que talvez ela esteja viva, né? Daí o Steve, a Nancy, o Jonathan e a Robin lá se encontram, eles falam, não, agora a gente vai marcar todo mês, a gente se encontra em algum lugar, né? E para matar essa amizade aí, manter essa amizade muito viva, né? Tudo que a gente viveu é muito forte, blá 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 blá, blá, né? E tal. Né? Depois volta lá pro Mike, o Mike subindo a escada e a Holly lá, as outras crianças descendo para jogar o D&D, você não sabendo muito bem o que é o D&D. Né? As crianças não sabiam muito bem o que era o D&D, mas que desceram lá para jogar, para ver o bichinho e tal. E ele meio lembrando como eles eram antes lá no começo da série, jogando D&D no começo da série, né? E, tipo, meio que a vida continuando, digamos assim, né? A vida continuando, né? Né? Uma nova temporada, numa nova, né? Na irmã dele jogando ali como ele jogava também, né? E assim acaba Stranger Things, deixando essa dúvida aí da 11 morreu, não morreu, né? Tá escondida e deixando essa dúvida no ar aí pra ver o que vai acontecer, né? Ninguém sabe agora o que vai acontecer realmente. Agora vai ter mais spin-off, gente. Vai ter spin-off talvez do Vecna, talvez a gente vai ter um spin-off do Vecna, né? Tudo que aconteceu lá depois da caverna e tal, bababá, do Vereador de Mentes, aquele mundo. Tá, eles vão inventar um monte de coisa, tenho certeza. Mas você viu? Gostou? Não gostou? Eu achei legal. Achei que esse encerramento, pelo menos, não inseriu nada mais, cena pós-crédito que possa dar alguma coisa, mas pelo menos encerraram e deram aquela encerrada e deixou só dúvida no ar. Mas deu encerrada, pelo menos. Não ficou aquela encerrada com dúvida no ar e cena pós-crédito alguma coisa acontecendo. Pelo menos ficou assim. Não deu nada demais. Esse aí eu gostei. Achei um balanço legal geral. Ficou bom. Né? Vamos ver. É isso a opinião.